Bem-vindo, bem-vinda! Nós estamos hoje com a nossa aula de número 8, com o tema escrever. Exatamente, é o nosso tema desta semana, o tema de hoje escolhido. Vamos falar sobre o ato de escrever. Escrever, que é uma tarefa, é uma ação tão importante, tão bonita, necessária. Então, prazer, se você está chegando agora, eu sou Carla Ribeiro, sou tradutora, jornalista, professora, editora, algumas horas aí, e hoje nós vamos falar sobre escrita. E enquanto vocês vão chegando, eu vou fazer a leitura de um texto breve de Stephen King. Quem é que gosta aí de Stephen King? Quem é que já leu Stephen King? Então, nós vamos fazer agora a leitura. Eu vou pedir aqui para minha produção, por gentileza, colocar aí só o nome, o que é a escrita, ali no comentário, para a gente deixar fixado. Esta aula de hoje, prometo, será uma aula papum, aquela aula direta ao ponto. Nós vamos falar sobre diversas situações do ato de escrever. Quem é aí que tem o sonho de escrever algo, de publicar um livro, de tornar a sua escrita melhor ou de tornar pública a sua escrita? Não é mesmo? É um grande sonho, com certeza. Eu já publiquei alguns livros e auxilio muitas pessoas a publicarem os seus, como editora, como revisora, diversos modos. Então, eu digo a vocês, escrever é possível. E cada vez mais eu vejo muitas pessoas engajadas, com sangue nos olhos, com brilho nos olhos aí, para publicarem a sua história. Por meio da entrevista semanal que eu faço no Senta Que Lá Vem História, que é o meu podcast, você pode acompanhar no seu aplicativo de áudio, no YouTube, você pode acompanhar aí nos canais, se você me acompanha, você vê diversas histórias, diversas pessoas, histórias de vida que realmente valem a pena a gente conhecer. Então, para iniciarmos, enquanto isso, convida alguém para vir aqui conosco para participar desta aula de hoje. Eu vou fazer a leitura breve aqui do texto de Stephen King. O título, O que é a escrita? Me acompanha aí e vá fazendo anotações. Se você quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta a respeito do tema, você pode colocar, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Digita aí, coloca, escreve, que aí eu recebo e vejo. Perfeito? Bora lá então. O que é a escrita? Telepatia, é claro. É muito interessante quando se para e pensa sobre o assunto. Por anos, muita gente discutiu se a tal da telepatia existe ou não. Sujeitos como J.B. Rhine queimaram as pestanas tentando criar um processo válido para isolá-la. E o tempo todo ela estava aqui, bem debaixo de nosso nariz. Como a carta roubada do Sr. Poe. Todas as artes dependem de certo grau de telepatia. Mas acredito que a escrita ofereça a destilação mais pura. Posso estar sendo parcial, mas mesmo que esteja, podemos escolher a escrita, porque afinal estamos pensando e falando sobre ela. E neste caso, lendo o texto. Meu nome é Stephen King, estou escrevendo a primeira versão desta parte em minha mesa. Aquela sob o telhado inclinado, em uma manhã nevada de dezembro de 1997. Tenho algumas coisas na cabeça. Umas são ruins, problemas de visão, compras de Natal que ainda nem comecei a fazer, minha esposa resfriada na rua neste frio, outras boas. Nosso filho, caçula, veio fazer uma visita surpresa. Vou tocar Brand New Cadillac, do Vince Taylor com os Wallflowers em um show. Mas neste momento tudo isso está aqui, em minha mente. Eu, porém, estou em outro lugar. Em um porão onde existem muitas luzes brilhantes e imagens claras. Um lugar que construí para mim ao longo dos anos. Daqui se vê ao longe. Sei que é meio estranho e contraditório que um lugar de onde se vê ao longe seja um porão. Mas é assim que funciona comigo. Se você quiser construir o seu próprio lugar de onde se vê ao longe, pode colocá-lo no alto de uma árvore, no telhado do Empire State ou à beira do Grand Canyon. O trenzinho vermelho é seu para puxar, como diz Robert McCammon em um de seus romances. Concluindo mais uma parte, nós já vamos comentar.
Este livro está programado para ser publicado nos Estados Unidos no segundo semestre de 2000. Se as coisas funcionarem como previsto, você está em algum ponto mais distante na linha do tempo. Muito provavelmente em seu próprio lugar de onde se vê ao longe, aquele para onde você vai quando quer receber mensagens telepáticas. Não que você tenha que estar lá, livros são uma mágica singularmente portátil. Anota essa frase, gente. Livros são uma mágica singularmente portátil. Gostei, tinha que ser Stephen King. Costumo ouvir um livro quando estou no carro. Sempre a versão completa. Considero audiolivros resumidos o fim da picada. Olha o que eu falei semana passada a respeito das adaptações. E levo o outro comigo aonde quer que vá. A gente nunca sabe quando vai precisar de uma válvula de escape. Filas quilométricas em cabines de pedágio, os 15 minutos que tem que perder no corredor de alguma faculdade enquanto espera o orientador, que está atendendo algum maluco que ameaçou cometer suicídio porque está reprovando em patafísica transcendental básica. Sair para, enfim, conseguir a assinatura dele em um pedido de dispensa de matéria, sagões de embarque em aeroportos, lavanderias em tardes chuvosas e o pior de tudo, consultórios médicos quando o sujeito está atrasado. E você tem que esperar meia hora para sentir dor em alguma parte sensível. Nessas horas, para mim, um livro é vital. Se eu tiver que passar um tempo no purgatório antes de ir para um lugar ou outro, acho que não sofrerei muito se houver uma biblioteca que empreste livros. Se tiver, provavelmente só terá romances da Danielle Steele e livros de autoajuda. Se ferrou, Steve. Olha só, agora eu vou fazer uma pausa para depois a gente continuar a respeito deste tema que falamos então sobre escrever. E o que é a escrita? Stephen King, ele é um prodígio, ele escreve demais, escreve muito, muito, muito bem e muito no sentido de quantidade também. E ele nos traz aqui, a partir dessas linhas traçadas por ele lá no ano de 1997, ele nos traz uma ideia do processo de produção de escrita, do processo de escrever. Quem aqui já se aventurou a escrever algo? Muitas pessoas acabam não tomando coragem, não tendo coragem para escrever algo em virtude de algum medo, em virtude de alguma insegurança. E esse medo, essa insegurança é aquilo que realmente acaba nos travando. E talvez você se pergunte, sim, Carla, eu sei que esse é o meu problema, é por isso que eu não consigo escrever nada. Mas como eu faço para não ter esse medo? Como eu faço para destravar? Por isso que tanto se fala em destravar. Destrave a sua fala, destrave a sua escrita. Quantas histórias nós perdemos porque as pessoas simplesmente têm medo ou vergonha de expô-las. Por vezes histórias reais, em outras histórias ficcionais, fictícias, que estavam aqui, na mente de alguém. E foram. E se perderam com o tempo. Quantos manuscritos, quantas páginas, quantas folhas engavetadas, diários, rabiscados, escritos e perdidos, largados, deixados em virtude da falta de coragem. Talvez você me diga, Carla, mas não é apenas coragem, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter quem queira seguir, quem queira publicar, quem queira me apoiar, eu não tenho condições, eu não sei qual é o passo a passo, eu não sei como fazer. Tudo bem, isso existe também, mas o primeiro passo é você querer. Porque eu vou trazer agora para vocês, uma pena que eu não tenho aqui comigo neste momento, mas me veio agora, o meu falecido avô, ele era um trovador, ele faleceu faz 1 ano e meio, e ele era um artista, e ele era trovador, né? Você sabe, um trovador, ele fazia versos, ele gostava de cantar, ele pegava um instrumento musical, mesmo não sabendo tocar muito bem, mas ele fazia daquilo, ele fazia aquele instrumento como um meio
para levar a mensagem. E ele não tinha dinheiro, ele não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário, ele foi largado, né, foi abandonado, digamos assim, foi os irmãos, desde pequenos, então foi difícil, digamos, né, a infância e tudo mais, e teve uma vida à sua maneira, não o julgando, mas uma coisa ele levava consigo. Ele gostava muito de escrever, ele era compositor, ele compunha músicas, compunha canções e ele escrevia. Ele gostava de escrever os versos, ele gostava de escrever um pouco de prosa também. E ele não deixou de lançar os seus CDs, quando eram os CDs, ou a fita cassete, ele dava um jeito de cantar, de gravar no rádio mesmo, e também de publicar os seus livros. Ele dava o jeito dele. Na verdade, ele mal sabia ler e escrever, mas ele escrevia. E ele não se importava com os possíveis erros gramaticais, ele não se importava com a questão da concordância verbal, a concordância nominal. Ele emanava aquilo que estava dentro dele. Ele escrevia aquilo que vinha na ideia, na mente, no coração dele. Então, o último livro que ele editou, publicou, ele ia atrás de patrocínio, ele ia atrás de gráfica, ele ia atrás de quem ajudasse na diagramação. Eu nunca ajudei ele em nada nesse sentido. Digo isso porque eu não trabalhava ainda profissionalmente com essa questão e ele fazia ao modo dele. E o último livro que ele editou foi um livro pequeno para o Papa Francisco. Quando o Papa Francisco esteve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no encontro da juventude, se não me engano, e ele pensava, porque ele era também muito ativo, e ele pensou, o Papa vem ao Brasil, pode ser que encontre o Papa, eu vou escrever alguma coisa para o Papa. E ele escreveu, fez o seu livrinho, um livro pequeno, eu tenho alguns exemplares em casa, e eu ainda quero fazer chegar até o Vaticano. E ele, a seu modo, realmente, ele publicava, ele escrevia, sem saber ler ou escrever adequadamente, conforme a nossa gramática, que muitos temem. Se eu não sei colocar um acento, não vou escrever, porque não vou passar vergonha. Tomo como exemplo o meu avô. Então, e ele fazia acontecer. Então, este é um grande exemplo. E eu quero ainda trazer ainda esse último livrinho dele, que é o que eu tenho. Eu não tenho todas as produções dele, porque como ele morou em muitos lugares, ele era meio nômade, então acabou que muita coisa acabou se perdendo, mas é um grande exemplo. E eu trago esse pequeno exemplo que me veio agora em mente para trazer para vocês como um incentivo. Porque muitas pessoas acabam colocando desculpa ou no dinheiro que não tem para editar um livro, ou na falta de tempo, ou o que as pessoas vão pensar. Primeiro, quando nós escrevemos para as pessoas. Nós não escrevemos para satisfazer uma vontade ou somente uma vontade nossa. Quando nós publicamos, sim, é um desejo, é uma vontade, é um sonho de estar publicando. Mas quando escrevemos, nós externalizamos. Escrever, gente, escrever é o ato de externalizar. É um ato de externalizar as ideias, os nossos pensamentos. A palavra escrever, ela vem de scribere, do latim, que significa marcar com o estilo. Eu já fiz essa fala, tenho uma palestra a respeito disso. Estilo, com o estilo. Tanto que em francês, estilo é caneta.
Estilo. Por que o estileto? O estileto, o salto, estileto, né? Porque é da ponta da caneta. Tem o estilete. Tudo isso tem um motivo, tem uma relação. A origem das palavras, tá? A origem das palavras, tudo tem explicação. E escrever, que deriva do latim scribere, que é marcar com o estilo, é traçar uma linha, é gravar, é desenhar, é representar em caracteres. Nós, quando escrevemos, representamos em caracteres. São caracteres? São códigos? Nós codificamos o que está aqui no nosso pensamento. Eu poderia ter nascido na China. E as minhas ideias, os meus pensamentos, ao escrever, ao scribere, eu vou fazer o quê? Eu vou externalizar. Eu vou representar em caracteres. E os caracteres vão variar a depender de onde eu vivo, a depender da minha cultura, a depender da minha criação. Então, eu como sou brasileira, e não desisto nunca, né? Eu como sou brasileira, eu escrevo, eu leio em outros idiomas também, mas a minha língua madre, a minha língua materna, minha língua de 100% conforto é o português do Brasil. Então, o meu código linguístico por escrito é o português, o meu código oficial é a língua portuguesa. Então, eu vou escrever, eu vou representar em caracteres da língua portuguesa. Portanto, eu vou representar, eu vou levar para o material, para o livro, esses caracteres, esse código. Então, quando nós lemos, nós temos o ato de codificar. Quando nós escrevemos, nós codificamos, nós colocamos pensamentos, ideias em código. Quando nós lemos, nós decodificamos. O que é o decodificar? É o tirar do código, é o entender o que aquele código está dizendo. Decodificar é igual a ler, codificar é igual a escrever. Inclusive falar. A língua que eu estou utilizando neste momento é a língua portuguesa, com a sua variante brasileira, sendo a sua variante brasileira, a língua portuguesa do Brasil, e eu estou falando neste código linguístico, que é a língua portuguesa do Brasil. A partir do momento que eu coloco no papel, que eu escolho escrever, que eu escolho representar em caracteres, eu estou codificando, utilizando um código. Você vai ler, você vai decodificar. Perfeito? Só pra gente trazer aqui um pouquinho mais desses elementos que são essenciais, que são primordiais. Eu gostaria de fazer você pensar, se você fosse escrever um livro, sobre o que seria o seu livro? Se você fosse escrever um livro, se eu dissesse assim, olha, fulano, fulana, come here. Sobre o que seria a sua história? O que estaria escrito no seu livro? O que estaria escrito no seu livro? Diz pra mim. Pensa. Obrigada, Márcio. Que bom que você está gostando. Isso é muito bom. A gente precisa incentivar, disseminar mais pessoas a escreverem, a lerem. Nós precisamos fazer com que as palavras estejam cada vez mais presentes na vida das pessoas. Isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito, muito importante de verdade. Eu comecei a nossa aula de hoje falando a respeito de um texto do Stephen King, que ele traz neste livro aqui, sobre a escrita, a arte em memórias, tá? Este livro aqui eu gosto bastante, é do Stephen King, sobre a escrita, a arte em memórias. Quem pensa, nossa, Stephen King só escreve terror, o Stephen King é o cara lá de quem me ajuda? Eu ia dizer Annabelle, não, da Carrie, é quem escreveu mais quem? O Iluminado, é verdade, o Iluminado, mas não. O Stephen King, exatamente por escrever muito, escrever demais,
Ele também entende de teoria. O Misery, olha quem está aqui acompanhando, Dona Bia Bonetti. Jesus, como diz ela. A gente tá brincando, tá, gente? Jesus, mas é uma brincadeira interna, é uma piada interna. Mas o Misery, qual é a tradução que veio pro Brasil do Misery? Louca obsessão, olha só, misery. A pessoa fica em miséria realmente, né? A louca obsessão. E aí, sobre o que seria o teu livro, Bia? Se fosse para escrever, para dizer hoje, qual o teu livro? Sobre o que tu escreverias? Márcio, sobre o que tu escreverias? Ou se de repente, se vocês já publicaram? Não contando com questão técnica, né? Não é questão técnica, mas se fosse aquele livro, aquele texto de prazer, assim, no sentido, nossa, ia ser surreal, ou uma biografia, ou uma escrita criativa. Uma escrita criativa nesse sentido. Olha, eu escreveria sobre como nos autossabotamos. Interessante. Sobre como nos autossabotamos. Isso é muito interessante. Nós fazemos isso a todo momento. A todo momento. Sobre o que penso quando fecho os olhos. Eu nem quero saber. Tenho até medo. Não, tô brincando. Mas interessante, curioso isso. Aí eu já imaginei uma capa de um livro fantástico ali sobre quando fechamos os olhos. Sério? Nossa, eu já pensei numa capa legal, hein? Ó. Deixa eu continuar aqui só um parágrafo agora aqui do texto do... Ficou legal, né? A ideia é massa, hein? Gostei da ideia. E deixa eu falar pra vocês. Nós vamos lançar aí nos próximos dias, uma novidade... Tá, uma novidade em parceria, é da nossa editora da Mundo Neolatino, com a literatura do medo. Para quem gosta aí de terror, para quem gosta de essas coisas. Do que eu posso dizer? Fantasia, de imaginação. Então, em breve, ok? Em breve, aguardem. Ó, quem tá chegando aí também, Dona Nicole. Olha só, agora é o seguinte. Só mais um trechinho do Stephen King aqui em relação ao texto dele, o que é a escrita. Quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma breve análise, comentando a respeito do ato de escrever, com base no texto de Stephen King sobre a escrita. E esse texto estará disponível, eu vou mandar para você, para quem estiver no meu Telegram, para você entrar, ou no meu, eu tenho um grupo, a comunidade também no WhatsApp, a comunidade Comunicação de Sucesso. Deixa eu só ver agora aqui, gente, se no meu link do Instagram depois, eu vou disponibilizar, eu vou colocar nos meus stories depois, eu vou colocar no Telegram e também na comunidade Comunicação de Sucesso, esse texto que eu estou fazendo a leitura e analisando, perfeito? Para quem está acompanhando, para quem me acompanha, ele ficará disponível, beleza? Então, no meu canal do Telegram, eu tenho aí, deixa eu ver, só confirmar. Tenho, ó, no link do Instagram, você clica no link do Instagram, você entra na comunidade Comunicação de Sucesso. Bem fácil mesmo. Próximo parágrafo. Estamos falando sobre escrever, hein? E a perguntinha, para quem chegou agora, se você fosse escrever um livro, qual seria o tema? Sobre o que você escreveria? Se você fosse escrever um livro, sobre o que você escreveria? Eu quero saber. Enquanto isso, o próximo parágrafo do texto sobre a escrita do Stephen King. Leio onde posso, mas tenho um lugar favorito, como você também deve ter. Um lugar com boa luz e vibrações positivas. Para mim, é a cadeira azul que fica no escritório. Para outros, pode ser o sofá na varanda, a cadeira de balanço na cozinha ou talvez a cama. Ler deitado pode ser uma maravilha, desde que a iluminação seja boa e a pessoa não seja dada a derrubar café ou conhaque nos lençóis. Então vamos considerar que você esteja em seu lugar favorito de recepção, como eu estou em meu lugar favorito de transmissão. Aqui, olha só, deixa eu até pegar o lápis aqui e eu vou rascunhar agora essa parte. Lembra o que eu falei? Eu falei antes que quando nós escrevemos, o ato de escrever é colocar em códigos os pensamentos, é colocar em códigos as nossas memórias. E quando nós lemos, nós decodificamos, porque nós estamos decifrando. Captou o negócio?
Viu como é que é louco o negócio? Aqui, ó, decodificar. E agora, eu falei também antes da questão da etimologia da palavra escrever, que significa registrar por meio de caracteres, tá? Registrar por meio de caracteres. Então, e só uma questão. Codificar, colocar em códigos. Decodificar, nós acrescentamos o prefixo des. O prefixo des, ele indica o que é sempre uma oposição, uma ideia ao contrário, uma ideia oposta. Por isso, então, é tirar do código. Decodificar é o descodificar. É no sentido de tirar do código. Ou seja, nós vamos entender o que está escrito naquele código. O Stephen King aqui, ele usou a palavra recepção e a palavra transmissão. Pessoal, essa aula aqui vocês não vão encontrar em qualquer lugar não, tá? Não é por nada. Recepção e transmissão. Ó, vamos considerar que você esteja em seu lugar favorito de recepção. Qual é o seu lugar favorito de recepção? Sabe o que é o lugar de recepção? Em termos de leitura e escrita. O lugar de recepção é quando você está lendo. Lugar de recepção. Quando eu pergunto o seguinte, eu acho que serve até um post, eu vou fazer depois, hein? Qual é o seu lugar favorito de recepção? O meu lugar favorito de recepção é quando eu consigo, que eu não consegui neste fim de semana, mas é quando eu estou no meu sofá, na minha poltrona, lá no meu quarto, eu pego o livro ou meu Kindle e vou ler. Este é o meu lugar favorito de recepção. E o meu lugar favorito de transmissão? O meu lugar favorito de transmissão, eu não tenho. Eu acho que não tenho. Mas, pelas minhas lembranças, quando eu consigo transmitir da minha mente, minha memória, meus pensamentos para o papel ou para a tela, é quando eu estou, é na minha cama mesmo, tá? Eu gosto de ler, fico ali, aí me vem umas ideias assim, e aí vai indo, aí sai, e vai, nesse sentido. Então, talvez este seja o meu lugar de transmissão. E para você já parou para pensar? Você tem aquele cantinho, seu lugar favorito de recepção? Ou seja, quando você gosta, onde você gosta de ler? Qual lugar onde geralmente você lê? E o seu lugar favorito de transmissão? E essa transmissão, agora vem o ponto. Eu, Carla, como eu trabalho com as palavras, eu trabalho com revisão de livros, eu trabalho escrevendo, eu trabalho traduzindo, eu trabalho com esse tipo de produção. Esse é meu tipo de produção, esse é meu tipo de transmissão. Talvez o seu local de transmissão, para a sua produção do seu trabalho, de repente você precise redigir um relatório, você precise elaborar algum conteúdo, algum planejamento, alguma programação especial, uma preparação de algum material. Você tenha também um local favorito dessa sua transmissão. Pense nisso. Não somente em termos de livro, nós transmitimos, nós estamos a todo momento, lembrando, gente, isso é a teoria da comunicação. Teoria da comunicação requer um emissor e um receptor. Então, o emissor, que é aquele que, por meio de um código, um canal, aí tem que ver que tem ruído, tem um monte de coisa, e chega até o receptor, né? Então, houve essa transmissão, chegou até esse receptor. Então, isso é a comunicação. Então, pode ser escrita, pode ser falada, nós temos diversos tipos. Então, nós temos de pensar nesse ponto também, ok? Seguindo. Precisamos desempenhar nossa rotina mentalista não só à distância no espaço, mas também no tempo, embora isso não seja um problema. Se ainda conseguimos ler Dickens, Shakespeare e com a ajuda de uma nota de pé de página ou duas, Heródoto, acho que podemos lidar bem com a distância entre 1997, 2000 ou 2023, que é o caso nosso hoje. E aqui vamos nós, telepatia de verdade em curso. Você vai notar que não tenho nada na manga e que meus lábios nunca se mexem. E é bem provável que os seus também não os meus, né? Porque eu vivo falando, gente. Olha, aqui temos uma mesa coberta com um pano vermelho. Nela está uma gaiola do tamanho de um aquário pequeno. Na gaiola está um coelho branco de nariz e olhos rosados. Nas patas de frente está um toco de cenoura que ele rói alegremente. Nas costas, escrito em tinta azul, está o número 8. Nós vemos a mesma coisa? Precisaríamos nos reunir e conversar para ter certeza absoluta, mas acho que sim. Claro que haveria as variações necessárias. Alguns receptores verão um pano vermelho vivo, outros vinho e outros mais verão tonalidades distintas. Para daltônicos, a toalha de mesa vermelha tem a cor de cinzas de cigarro.
Alguns verão bordas franzidas, outros tudo liso. Almas mais decoradoras podem incluir alguns laçarotes. Fiquem à vontade, minha toalha de mesa, sua toalha de mesa. Olha só o poder que as palavras, os textos nos dão. O texto nos dá um poder diferente da arte, do cinema, diferente de uma telenovela, diferente de uma série na Netflix. Tudo isso já nos traz algo pronto. O livro, a toalha vermelha do livro, será que é a mesma toalha vermelha que eu imagino? Ou a toalha vermelha que você imagina? Ou a toalha vermelha que o seu amigo, a sua amiga imagina? Isso é muito louco. É muito louco, e esse é o poder das palavras escritas. Ou a transmissão e recepção podem estar associadas à solidão ou ao coletivo? Boa pergunta e boa reflexão. Vou reler a tua pergunta com uma outra entonação. A transmissão e a recepção podem estar associadas à solidão? Que profundo isso! Ou ao coletivo? Podem. A transmissão e a recepção podem estar associadas à solidão? Com certeza. Na verdade, essa tua pergunta, ela abre assim, ó. Pra mim é um chafariz. Jorra diversos. Por quê? É bem é interessante, é curioso isso. Vamos lá. Gente, vamos pensar. A partir desse questionamento. Será que o transmitir e o receber, eles têm relação com a solidão? Ou com talvez algo coletivo, um todo? Sim, com certeza. Sabe por quê? Sem muito refletir a respeito, de modo superficial, eu diria que tanto a recepção e a recepção e a transmissão, por serem ações que envolvem sujeitos, nós, automaticamente já está, ela está suscetível a diversas interações. Por quê? Porque nós temos essa capacidade. E agora vem ao encontro, não de encontro, tá? Que muita gente fala e acaba trocando. Vai ao encontro do que eu acabei de ler da toalha vermelha. Por quê? A depender do meu estado de espírito, da minha ânima. O que é a minha ânima, gente? Da minha alma. A depender da minha ânima, a depender do meu estado de espírito. A ânima é isso, é o estado de espírito. Eu posso ver, transmitir, receber de modo totalmente diferente. A depender disso, uma palavra, pegando um exemplo bem simples. Pega você, tá num dia que você está se sentindo lixo, o ó do borogodó, que você está, sabe, naquele dia assim que não está legal. Alguém vem e fala algo ruim para você. Como que você vai receber essa palavra da pessoa? Certamente não vai ser algo muito positivo, de uma forma muito positiva. Agora, se essa mesma pessoa ou se essa situação acontecesse, você estivesse num dia que tô vendo passarinho, borboletinhas voando, estou num estado de espírito, a minha ânima, ela está, para cima. A pessoa poderia vir, bate, eu ia ser igual um pão de massa sovada, bate que aqui eu cresço. Nesse sentido, entendeu? Então, tanto a transmissão quanto essa recepção, a transmissão e a recepção é muito relativa e tem muito sentimento envolvido. Tudo é muito subjetivo. Tudo é muito subjetivo e é aí que está o fenômeno, e é aí que está o poder. E é aí que um carinha como o tal do Stephen King, ele consegue trazer, ele consegue mexer lá no arcabouço dos nossos sentimentos. Eu não sou uma leitora voraz do terror, do horror de Stephen King, mas eu gosto do teórico Stephen King. Eu gosto porque eu me encanto por esse ver além das cenas. Eu gosto de ver a construção. Tanto que, meu povo, eu sou louca porque eu sou bem spoilerenta. Eu acabei de inventar aí um termo, né? Mas eu sou bem spoilerenta.
que é o ser spoilerenta? Eu amo spoilers. Pode me falar do o brand new agora, o mais novo de todos, eu amo. Seja filme, seja uma novela, seja de um livro, tudo, eu amo. Tanto que livro, e eu descobri que a Bia também, ela faz isso. Isso é raro, hein? Eu pego um livro, a primeira coisa que eu faço, sabe o que eu faço? Eu leio a última página do livro. Eu não entendo nada, mas eu leio. E ao longo de toda aquela história eu tento perceber, eu tento entender como é que o autor, a autora chegaram até aquele fim. Ou que às vezes tem algum nome que eu nem sabia, que só vai aparecer lá na metade, não entendo nada. Mas eu amo. Eu acho que é uma coisa de maluco, Bia, só pode ser. Só pode ser coisa de doido, gente, né? Mas assim, a gente se entende. No dia que nós conversamos, nós falamos a respeito dessa questão aí. Ah, eu gosto disso, eu também. Isso é raro. Eu não sei se de repente, você que tá vendo aí a gravação depois, vai que você também concorda com isso, você também faz a mesma coisa, porque eu amo spoilers. E de tudo, eu adoro, pode me falar, eu sou bem fofoqueira de coisas assim, tá? E tem que tomar cuidado comigo, porque eu, ao mesmo tempo que eu gosto, como eu não ligo, eu posso deixar passar algum furo na história. Então, não me pergunte a respeito de spoilers, não me peça pra ser sutil, porque eu não serei. Eu sou daquela que eu entrego mesmo, eu falo sem querer, gente, então me avise. E aí, em contrapartida, eu tenho um amigo que ele odeia qualquer sentido, qualquer fiozinho de spoiler. Ele já diz, não, vou tampar meus ouvidos. É muito curioso. E aí, em virtude de tudo isso que eu falei, mexe com o quê? Com os sentimentos. Porque é tudo muito subjetivo. Voltando à nossa cor da toalha. A cor da toalha vermelha que o Stephen King falou aqui não é o mesmo vermelho. O meu filtro é diferente do seu filtro. Porque eu tenho filtros diversos. Eu tenho filtros diferentes dos seus. Eu tenho filtros da minha criação. Eu tenho filtros da minha condição social. Eu tenho filtros daquilo que eu quero ver. Eu tenho filtros daquilo que eu aspiro. É aí que vem. Então, esses filtros que eu tenho, que são totalmente subjetivos e dependentes de várias condições sociohistóricas, condições sociais, condições históricas, condições culturais, condições políticas, condições de tudo. Porque esse tudo, essas todas condições é o que me tornam um ser único. E que eu recebo, a minha recepção é diferente da recepção da Bia, diferente da recepção do Márcio, diferente da recepção da Nicole. Ah, tu também gosta de spoilers, Nicole? Não acredito. Tá, de séries tudo bem, mas de livros não. Então agora tu experimenta fazer isso num próximo livro, tu vai lá, pega um livro que tu vais ler, olha a última página, confia. Vai por mim, vai pela Bia que tu vais gostar, hein? Lê a última página, depois tu volta. A literatura do medo tá aqui no meu, tá aqui falando pra mim que não, porque odeia, né? Mas eu adoro. Isso é muito bom, gente, é muito bom. Você se livra de várias noias, assim, quando você passa a fazer isso. Vamos botar sim ao spoiler. Vamos botar sim ao spoiler do livro. Spoiler literário. Isso é legal. Olha só. Agora, seguindo aqui no texto, a gente está quase finalizando. Lembrando, esse texto do Stephen King sobre a escrita, eu vou disponibilizar, assim que eu terminar, eu vou colocar no nosso grupo, no Comunicação de Sucesso e também no canal do Telegram que eu tenho. E eu vou colocar lá no grupo Comunicação de Sucesso. Eu particularmente prefiro o Telegram, eu estou migrando aos poucos para o Telegram. Ok? Como estou migrando aos pouquinhos para o Telegram, então, ir lá no Telegram é legal porque fica tudo arquivado, fica tudo agendadinho, você pode, independente do horário, você pode ter acesso. Perfeito? Faz isso, Nicole, não vai te arrepender, tenho certeza. Agora, voltamos à toalha vermelha? Confia que dá certo, confia. Olha só, o Stephen King falando aqui. Da mesma maneira, o material da gaiola deixa muito espaço para interpretação. Tá vendo? Olha aqui. No mínimo, ela foi descrita com uma comparação tosca, que só é útil se eu e você vemos o mundo e medimos as coisas nele com um olhar parecido. Mosca. É fácil ser desleixado a fazer comparações toscas, mas a alternativa é uma excessiva atenção aos detalhes que tira toda a diversão da escrita. O que eu deveria dizer? Na mesa tem uma gaiola com 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e 36 centímetros de altura?
Isso não é prosa, é um manual de instruções. E aí, minha inteligência artificial? Manual de instrução, toda e qualquer pessoa faz, porque é o quê? Copia e cola. Copia, cola, copia e cola. E é isso que a inteligência artificial faz, mas isso é um papo para outro dia. Ó, o ser, o sujeito pensante, inteligente, não estou falando que inteligente que eu tiro 10, é inteligente de usar a inteligência. Todos nós somos inteligentes. É essa inteligência, é dessa inteligência que eu falo. Ó, usa a cachola, meu povo, usa, tá? Nada de manual de instrução. Nós temos de produzir textos autênticos. Nós temos de ser seres autônomos. Seres autônomos. Nós precisamos de autonomia. Sempre e cada vez mais. O parágrafo também não diz de que material é feita a gaiola. Telas soldadas? Vigas de ferro? Vidro? Mas isso realmente importa? Todos entendemos que dá para ver do outro lado da gaiola. Nada além disso nos importa. A coisa mais interessante aqui não é nem o coelho que rói a cenoura, mas o número que ele traz nas costas. Não é um 6, nem um 4, nem 19,5. É um 8. É para isso que estamos olhando e todos sabemos. Eu não disse a você, você não me perguntou. Eu jamais abri minha boca e você jamais abriu a sua. Nós não estamos nem no mesmo ano. Quanto mais na mesma sala, mas estamos juntos, estamos próximos. Estamos tendo um encontro de mentes. E agora, por exemplo, aqui neste momento, eu estou aqui na minha sala, você está ali, que é o seu lugar de recepção. Você está neste momento no seu lugar de recepção, eu neste momento estou num lugar de recepção e transmissão. Por quê? Eu estou num lugar de recepção porque eu estou lendo, decodificando um texto e estou transmitindo por meio do meu filtro um conteúdo. E você está neste momento no seu local de recepção. Só que você também vai poder fazer a transmissão desse conteúdo. De que forma? Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma depois de ter passado de ter recebido esse conteúdo. Ai, Carla, que exagero. Horas. Você não é o mesmo de 5 minutos atrás. Eu não sou a mesma antes de ter iniciado essa live, essa aula. Eu não sou a mesma. Sabe por quê? Porque eu interagi. A interação, essa riqueza que é o ser humano, essa riqueza que é a nossa mente, que nos possibilita inúmeras situações, isso é o que nos torna seres únicos. E não somos nunca os mesmos. Elis Regina, quando cantou Ainda Somos os Mesmos e Vivemos como os Nossos Pais, ela estava sendo genérica. E no sentido, estava usando apenas um filtro, que era um filtro do sentimento e da ligação, né, do cordão umbilical. Ela estava apenas usando esse filtro, porque ela estava nostálgica. Mas na verdade ela não estava certa. Porque nós nunca seremos os mesmos, assim como os nossos pais também não são os mesmos. Nem eles são os mesmos. Imagina, quem diria nós? Quem dirá nós? Seguindo, para chegarmos à parte final. Mandei uma mesa com um pano vermelho, uma gaiola, um coelho e um número 8 escrito em tinta azul. Você lembrava da tinta azul? Você recebeu tudo, principalmente o 8 azul. Estamos participando de um ato de telepatia. Olha só que massa! E não é enrolação mística, nem constelação. É telepatia de verdade. Não vou entrar em detalhes sobre o que quero demonstrar, mas antes que a gente prossiga, você precisa entender que não estou tentando ser engraçadinho. Existe sim algo que pretendo demonstrar. Você pode encarar o ato de escrever com nervosismo, animação, esperança ou até desespero. Aquele sentimento de que nunca será possível pôr na página tudo que está em seu coração e em sua mente. Você pode ficar com os punhos cerrados e os olhos apertados, pronto para quebrar tudo e dar nome aos bois. Pode ser que você queira que uma garota se case com você ou deseje mudar o mundo. Encare a escrita como quiser, menos levianamente. Deixe-me repetir. Não encare a página em branco de maneira leviana. Repito,
Não encare a página em branco de maneira leviana. Eu não estou pedindo que você comece com reverência ou sem questionamentos. Não estou pedindo que você seja politicamente correto ou deixe de lado o seu senso de humor. Deus queira que você tenha um. Isso não é concurso de popularidade, nem os Jogos Olímpicos da moral, nem a igreja. Mas é a escrita. É escrita, cacete. Não é lavar o carro ou passar delineador. Se você levá-la a sério, podemos conversar. Se você não puder ou não quiser, é hora de fechar o livro e ir fazer outra coisa. Lavar o carro, talvez. Bacana, né? Ele é surreal, fantástico, fenomenal. Não encare a página em branco levianamente. O que isso quer dizer? Leve a sério. Leve, inclusive, a sua história, os seus sentimentos a sério, as suas ideias a sério. Escreva. Como que eu começo a escrever? Escrevendo. Pega um papel, uma caneta, escreve, bota o seu sentimento, não tenha vergonha. Porque se você tem vergonha de quem? É de você? Escreva. Escreva. Tem vergonha de quem? Você tem vergonha de você próprio? Você tem vergonha da sua ideia? Você tem medo de se encarar? Sabe qual é o problema da maioria das pessoas que não escrevem? Vergonha de si. Vergonha de ver aquilo que se é. Vergonha de ver, de perceber. Puxa vida, eu falei, eu escrevi isso, eu pensei isso. Como eu sou cruel, ou como eu sou louco, ou como eu sou romântico, ou você tem medo de entender, de encarar? Medo, não tenha vergonha de ser quem você é, aquilo que você é. Escreva, escreva. Faça como meu avô, como eu contei no início. Contei no início da nossa aula de hoje. Eu falei que o meu avô, sem condição, sem saber ler ou escrever direito de verdade, ele mal estudou, gente, até a 4ª série, ele não concluiu nem a 4ª série. E ele escrevia letras de música, ele cantava, ele fazia festa, ele era um artista. E ele escreveu livros, ele escreveu letras de música. Ele ganhava de ter tido aula de gramática. Ele fazia acontecer. Porque ele se preocupava a primeira coisa que ele se preocupava era em não encarar a página em branco de modo leviano. Ele levava a sério. E, com uma ideia na mente, com um papel, não mais em branco, ele sujava o papel com as ideias. E ele ia atrás de quem sabia fazer aquilo de que ele precisava, que era ou corrigir para ele, ou organizar para ele. Ele não sabia como fazer, ele chegava, eu preciso disso, ele ia, mas ele montava. E o último livro dele foi o livro do Papa para o Papa Francisco, e eu vou trazer aqui para vocês conhecerem do jeito dele, do jeitinho dele, que ele buscava se encontrar. E assim como ele fez por diversas vezes, nós podemos fazer também. E que isso sirva de lição para a gente, para que a gente possa criar a coragem de se encarar. É que a gente possa criar a coragem de se encarar, de se ver ali no papel ou na página do computador. Isso é muito importante. Então, fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado e compartilha também com alguém que, porventura, que você sabe, que gosta de ler, de escrever, que seja um amante aí das letras, uma pessoa que tem um sonho de escrever ou de conhecer novas pessoas, novos autores. Trarei muitas coisas boas, muito bacanas aí pra gente nos próximos meses, tenho certeza. Esse semestre aí promete muito. Teremos as Vidas Incontadas, agora nesse mês de agosto, uma publicação muito bacana, com diversos autores, pessoas de vários lugares do Brasil, com suas histórias reais ou fictícias, trazendo aí pra gente também outras publicações diversas aí, de biografias e publicações de história
em que a gente merece dar esse espaço. O mundo merece conhecer. O mundo merece. É o que eu sempre digo. Toda história merece ser contada. Por que não contá-las? Bora encarar então uma página em branco de modo sério. Não encare a página em branco de modo leviano, como diria, como escreveu, como disse o grande Stephen King. Até mais, gente. Segunda que vem tem mais. Um grande abraço. Muito obrigada aí e até mais. Tchau, tchau.